Boa tarde a todos que nos acompanham aqui presencialmente e para a nossa audiência que acompanha este evento no canal do Fonacate no YouTube. Bem-vindos a mais este encontro que tem o objetivo de debater uma nova agenda para a reforma administrativa. Desta vez com o tema Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho no Setor Público. Para fazer uma rápida abertura deste evento, que hoje é realizado no Interleges, convidamos o presidente do CONACAT, Antônio Fernandes. Muito boa tarde a todos novamente. Estamos aí dando a continuidade à segunda parte do nosso evento do 8º Congresso da CONACAT e com uma grata satisfação, né? Um planejamento de última hora, uma acomodação de algumas situações de última hora, fez com que houvesse um bom desfecho com o Fonacate, né? Está aqui o nosso presidente do Fonacate, Rodinei Marques, que bom sempre vê-lo, né? E podermos, então, pegar um evento do porte como o Fonacate, o Sindileges, os setores estão fazendo na discussão da reforma administrativa e se somando também ao evento do 8º Congresso da CONACAT, para juntos caminharmos mais, para juntos fazermos com que os acontecimentos reflitam, né, a totalidade do serviço público como todos nós desejamos, né? Que fortaleça a estrutura de Estado com as suas funções, com as suas responsabilidades perante a sociedade. Eu tenho certeza que o que nos une aqui é a profunda sensação de responsabilidade que todos temos para com a sociedade brasileira. Então, que tenhamos um excelente painel, um excelente momento proporcionado por vocês, Rodinei, do Fonacate, do Sindileges, parceiro de tanto tempo, e que isso venha a repercutir em todas as nossas estruturas de Estado. Essa é a minha saudação básica. Muito bom trabalho. Convidamos agora o presidente do Fórum das Carreiras de Estado, Fonacate, Rodinei Marques. Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde aos presidentes de entidades de classe que estão aqui, as autoridades também presentes, que logo vão fazer uso da palavra. Agradeço imensamente o Antônio Carlos aí por ter feito essa parceria, meio em cima da hora, mas enfim, deu certo. E me parece que nós todos estamos conscientes que esse é um novo momento, depois de 6 anos de resistência, de duras batalhas para impedir que destruíssem o serviço público, porque essa era a intenção, nós estamos num momento de reconstrução. E é nesse sentido que nós conversamos com o MGI, já estamos no 3º seminário para tratar sobre questões ligadas aí ao Estado brasileiro. Primeiro focou o sistema de carreiras, que o secretário Zé Celso, naquela ocasião, já trazia vários pontos que têm que ser submetidos aí a uma maior racionalidade na gestão pública. Depois enfrentamos desenvolvimento e desempenho no setor público, também outro assunto muito importante e que foi tema corrente ao longo dos últimos anos, né? O pessoal sempre falava de avaliação de desempenho, é claro que tinha um intuito mais perverso aí por trás, né, dessa discussão, mas é um assunto que nunca saiu de pauta, né, e foi enfrentado então na segunda rodada. E agora também é um tema super importante, né? A força de trabalho para que nós possamos, enquanto nação, recuperar as capacidades estatais. Sabemos que a União aí tem um déficit pessoal que pode chegar a 90 mil servidores e como é que a gente vai repor todo esse pessoal considerando
ainda a questão orçamentária e fiscal, né, a retomada econômica. Então tem muitos assuntos para serem debatidos, mas o momento assim é excelente. Nós estamos com excelente interlocução com o governo federal sobre tudo e temos que aproveitar e construir, a partir da abertura desses espaços, as soluções que o nosso povo tanto merece, espera e necessita, né? Então, bom, em nome do Fonacate aí, que tenhamos um ótimo evento. O Serviço Público Federal enfrenta desafios constantes por atender de forma satisfatória às crescentes demandas da sociedade. O fortalecimento da capacidade estatal também depende da prontidão do Estado para se adaptar às demandas emergentes de profissionais. Neste cenário, surge a importância do planejamento e dimensionamento da força de trabalho como ferramentas essenciais para informar decisões estratégicas na gestão de pessoas no setor público federal. O dimensionamento da força de trabalho visa fornecer pessoal em quantidade e com perfil adequado para que as estratégias e as missões institucionais sejam cumpridas. Em outras palavras, envolve processos, práticas e tecnologias de gestão de pessoas que garantem a formação de equipes eficientes, alocando adequadamente as pessoas para alcançar metas e objetivos institucionais. Baseado nesse tema, vamos receber agora os nossos convidados. Para moderar os trabalhos, convido a presidente da Unesp e vice-presidente do Fonacate, Elizabeth Hernandes. Como palestrante, Silair Abreu, secretário de Serviços Compartilhados do Ministério da Gestão. Ana Cláudia Alves de Medeiros Silva, diretora de Provimento e Movimentação de Pessoas na Secretaria de Gestão de Pessoas do MGI. O professor e coordenador do Centro de Pesquisa sobre a Gestão de Pessoas no Setor Público Brasileiro, Pedro Paulo Murci Menezes. Janice Oliveira Godinho, especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, atualmente na Secretaria de Gestão de Pessoas do MGI. E José de Albuquerque Nogueira Filho, coordenador geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Todos podem sentar. Passo a palavra para um agradecimento especial aos convidados, para a moderadora da mesa, Elizabeth Hernandes. Boa tarde. Sejam bem-vindas todas as pessoas presentes. O moderador, quanto menos ele falar, melhor, né? Para dar espaço para os palestrantes. Então, esse tema, a importância dele já foi ressaltada. E nesse contexto, nesse momento de autorização de concursos, de discussão do papel do Estado, ele se torna ainda mais relevante. Ele não é um tema novo, o que é muito bom a gente saber que não é um tema novo, porque significa que o Estado brasileiro, em que pese nossos sustos recentes, ele tem baseado suas decisões e suas políticas em evidências científicas. E a discussão sobre quantos profissionais o Estado necessita e onde eles devem ser lotados, muitas vezes ela pode ficar contaminada por achismos e enviesada por conteúdos ideológicos ou por simples desinformação. Então, tratar de maneira científica o dimensionamento, a alocação das pessoas é um tema que tem tudo a ver com o trabalho desse Fórum de Carreiras de Estado. E com esse momento, né, com essa relevância por conta da autorização dos concursos. Essa autorização nova, ela traz o desafio de que o Estado aloque 8.000 servidores. Então, não é uma tarefa trivial, né, ela não pode se basear em achismos,
O FONACAT tem essa preocupação de não ser vocacionado para uma defesa corporativa pura e simples, pelo contrário. A gente procura produzir, disseminar conhecimento, fomentar o diálogo, pois, sendo carreiras típicas de Estado, nós estamos efetivamente a serviço do Estado. E um evento como esse é uma oportunidade de disseminar informação, disseminar conhecimento, de rever antigos amigos, como a minha amiga Carolina, uma das primeiras pessoas que me fez ter contato com esse tema do dimensionamento. Então, sem mais delongas, eu apresento os palestrantes, agradeço a presença de todos eles e já passo a palavra para o Pedro Paulo, que vai dar início. Boa tarde para todos. Tudo bem com vocês? O que o professor está fazendo aqui, né? Tá com... Que bom, né? Tá com um chiadinho aqui. Bom, eu cumprimento os colegas da mesa, prazer revê-los. Cumprimento vocês todos. Eu tenho 20 minutos para falar sobre... Será que eu estou muito perto? Deve ser isso, então. Bom, vocês me ouvem ainda, né? Bom, vamos lá. Eu faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília. É um dos maiores grupos da universidade no campo da gestão aplicada. Eu sou da administração, mas sou psicólogo de formação e trabalho junto com o professor André Serrano, que é matemático e economista. Há mais ou menos 12 anos, quando a gente entrou na UNB, nós somos crias da Universidade de Brasília, né? Fazendo graduação, mestrado, doutorado, mas em 2009 a gente se torna professor do mesmo departamento. O professor André Serrano, né, pelas pesquisas dele acadêmicas, sempre teve interesse em finanças públicas, em gasto público, e estava muito alarmado com o gasto de pessoal. Bom, isso tem mais de 10 anos. A minha agenda de pesquisa é outra. Eu sempre trabalhei com capacitação, com desempenho, com competências, qualidade de vida no trabalho. Essas são as minhas pesquisas. Eu fui chamado para um projeto de pesquisa na Companhia Nacional de Abastecimento, isso em 2009, 2010. E eles precisavam de uma ferramenta de dimensionamento da força de trabalho. Eles queriam trabalhar com gestão de desempenho, mas queriam trabalhar com DFT também. O professor André Serrano, há mais ou menos 1 ano, 2 anos, já estava trabalhando com isso. Ele é o grande pensador, tá, desse grande modelo matemático. Ele estava trabalhando com isso no Ministério da Saúde, na FUNASA. A gente se conheceu. Fizemos um acordo de pesquisa de 3 anos com a Conab, e lá na Conab, a ferramenta de DFT, que era um modelo matemático, para que a gente pudesse estimar o quadro ótimo de servidores para departamentos, processos, áreas, carreiras e cargos, ele foi levado a um nível de perfeição maior. Então, nós criamos um grande método de pesquisa e a primeira versão do sistema de informação que o Ministério hoje tem e que está sendo difundido para todo o Executivo Federal. Isso foi mais ou menos de 2012, 13, 14, alguma coisa assim. Em 2017, né, a gente é chamado pelo Ministério do Planejamento, eles estavam sondando o mercado em busca de empresas e de instituições que ofertavam esse tipo de serviço, e nós fomos sondados. Participamos de uma prova de conceito, que é como se fosse um teste, para que você resolva um caso real. Vencemos a prova de conceito e firmamos um acordo de pesquisa com o Ministério da Economia com duração de 5 anos. Nos 3 primeiros anos, 2018, 19 e 20, nós aperfeiçoamos o modelo matemático, né, que está dentro da ferramenta, a pesquisa em si, que tem levantamento de dados, informações, tem quantificação, tem geração de cálculos e estatísticas, e a tecnologia. Chegamos à 90ª versão do nosso software. Tá? Foi essa versão que a gente deixou para o Ministério. Nos últimos 2 anos de pesquisa, nós trabalhamos junto com o Ministério na replicação, né, dessa pesquisa, tá? Para que os órgãos, para que as SGPs dos ministérios, né, dos órgãos em geral, pudessem fazer uso e dimensionarem os seus quadros de pessoal. Nosso acordo de pesquisa se encerrou em 2022. Tem, né, um ano e meio que a gente encerrou esse acordo, quase 2 anos, na verdade. O Ministério hoje está com uma ferramenta, que é uma ferramenta de caráter universal. Ela pode ser aplicada em todos os órgãos públicos, não somente do
do Executivo, nós já fizemos pesquisa no Judiciário, por exemplo, já trabalhamos com o TSE, com o STF, né? Estamos fazendo parcerias com os estados agora. Tá? É uma ferramenta que ela tem pretensões universais, ela cabe em qualquer realidade, inclusive setor privado. Tá? Mas, ao mesmo tempo que ela tem pretensões universais, ela pode ser customizada para a realidade de trabalho de cada organização. Nós temos basicamente 2 principais modelos de pesquisa que são trabalhados via DFT. Um modelo é, né, para áreas de suporte e gestão, cujas atividades são previsíveis, são rotineiras, tá? Elas se repetem, ainda que tenham alta complexidade, você consegue periodicamente quantificá-las e fazer cálculo. Quantas pessoas que eu preciso, tá? Para essa área, para essas metas, para essa demanda reprimida, para essas atividades. Mas nós temos um outro modelo matemático que ele roda para áreas cujas tarefas não são periodicamente verificáveis. Por exemplo, tarefa de professor. Né? Artigo científico é um indicador de produtividade de um professor. Mas tem professores que produzem 3, 4 artigos por ano. Estatístico, por exemplo. Ele pega um acervo de dados, ele faz uma série de cálculos e ele produz um texto. Um antropólogo, ele precisa, às vezes, de 10 anos para escrever um artigo, para escrever um livro. Então, como é que eu trabalho, né, com esse tipo de atividade, cujos ciclos são muito variáveis, em razão das próprias circunstâncias? Nós temos um outro modelo, tá, que está no DFT também, que a gente chama de modelo atípico, tá, que funciona, por exemplo, para carreiras de segurança, educação, saúde. Tá? Então, esse modelo que nós criamos com a ajuda do Ministério, nos últimos 5 anos, e que está sendo aperfeiçoado ainda, é um modelo que permite com que, universalmente, mas com customizações, as unidades, os cargos, as carreiras, os processos possam ter ideia de quantas pessoas são necessárias para que um trabalho seja feito. Um trabalho que deve ser feito hoje, um trabalho que foi programado para ser feito, nós trabalhamos com meta, e um trabalho que deveria ter sido feito, mas não foi feito. Nós chamamos isso de demanda reprimida, de estoque. É uma ferramenta extremamente complexa. Do ponto de vista de TI, ela tem mais de 3.000, 4.000 pontos de função. Nós entregamos a 90ª versão para o Ministério, estamos na 100ª, 30ª versão, um pouco mais evoluída, né, com outras funcionalidades, mas é uma ferramenta, sim, de muito valor para a área de recursos humanos. Por quê? Para quem trabalha com RH sabe disso. Tá? RH você tem 2 níveis, 2 compartimentos. O compartimento mais administrativo, mais operacional, cadastro, folha de pagamento, legislação, as 3 principais atividades mais administrativas de um RH, e você tem o compartimento mais estratégico da área de recursos humanos, que trabalha com capacitação, com desempenho, com qualidade de vida, e outras tantas questões que a gente estuda cientificamente. Esse compartimento mais estratégico, por muito tempo, né, ele foi refém da psicologia, de onde eu venho. Qual é a ciência que produz, né, princípios e conclusões para a administração de RH? É a psicologia. Mas a psicologia não trabalha com processos administrativos. Trabalha com processos psicológicos, cognição, afeto, motivação, comprometimento. Quando você, que trabalha com RH, precisa levantar necessidade de aprendizagem, precisa fazer um diagnóstico de bem-estar, né, para ter insumos para programar uma política de QVT. Quando você avalia desempenho, comportamento, perversamente, você recorre ao que as pessoas acham do seu comportamento, do seu domínio de aprendizagem, do seu contexto de trabalho, do outro com quem ela se relaciona. Você entra na cabeça da pessoa com formulários e pergunta: o que você acha disso? Qual é a sua percepção? E nós sabemos que essas percepções elas são enviesadas. A avaliação de desempenho, por exemplo, é uma ferramenta que nunca funcionou. Por quê? Porque nós somos adultos e não gostamos de discutir relações. E agora você coloca um para falar do outro e outro para falar do um. Né? Mas eu preciso de pai para me castigar ainda? Não, isso aí aconteceu quando era pequeno. Mais velho, quem é você para dar feedback para mim? Quando a nossa mulher nos chama, quero conversar com você. Você vai embora de casa e volta uma semana depois. É uma ferramenta que é muito manipulada. E ela é manipulada ainda mais porque geralmente ela é atrelada a sistemas de progressão, de remuneração, de recompensas. Tá? Como é que a gente mitiga, tá, a falsificação de respostas numa avaliação de desempenho? E corrigindo ela tecnicamente? Não é. Não adianta, a psicologia tentou fazer isso nos últimos 100 anos. É a gente completar a parte subjetiva da realidade, o que eu acho, com a parte objetiva, o que eu produzo. E a perspectiva que nós temos com o DFT é exatamente essa, de permitirmos com que as decisões estratégicas de recursos humanos, que durante muito tempo foram tomadas com base em conclusões da psicologia, percepção, possam ser completadas ou contrastadas com uma parte objetiva da realidade. Tá bom,
você foi bem comportado. Ok, todo mundo falou bem de você, nota 10. Mas e a sua produção? Como é que está? Bom, se o comportamento está bom, a hipótese é de que a produtividade seja alta. Não é isso? Se não é, é por um problema de contexto. Você se comporta bem, mas você não gera resultado. Por quê? Porque tem alguma variável que interfere nessa relação. E geralmente é o contexto de trabalho, do ponto de vista psicossocial, das relações humanas. Eu sou bem comportado, estou sempre disposto para trabalhar, mas a minha equipe me boicota. E aí eu não consigo gerar, de fato, um relatório, porque eu fico dependendo de um colega que não é tão disposto quanto eu, ou que me boicota propositalmente porque tem inveja de mim. Então, o DFT permite com que nós façamos essa integração estratégica de recursos humanos, que aparece nos textos desde 1990, mas que ninguém nunca fez ainda. E por que o pessoal não fez? Porque a psicologia não trabalha com conta. Tem a área da psicometria da psicologia, mas faz conta para outros motivos, para medição estatística. A psicologia não contribui objetivamente para temas como produtividade. E o professor André, que é o grande criador de toda essa ferramenta, eu sou psicólogo que veio integrar outros subsistemas e trabalhar pesquisa. A gente agora com o DFT tem essa possibilidade de trabalhar pela primeira vez, para quem trabalha com RH isso é muito importante, tá? De modo sistemático e de modo sistêmico, a integração de políticas e processos de gestão de pessoas, que são perceptuais, em grande medida, mas que são materiais, objetivos. Tá? Se eu estiver passando demais do tempo, eu não tenho nem ideia de quanto tempo eu tenho. Pode seguir, professor. Então, vou dar um exemplo de como que a gente está avançando as pesquisas para vocês entenderem o potencial da ferramenta. É uma ferramenta, pessoal, que tende a assustar muitos órgãos. Por quê? Porque você faz um cálculo matemático que diz quantas pessoas você precisa. E com cálculo matemático você não briga. Quando você não tem critério, você vai no ministério pedir concurso, vaga, tem negociação, tem critérios políticos usados, é óbvio que tem. Mas quando você tem critérios objetivos, científicos, provas matemáticas, como é que você refuta isso? Só se você for um matemático e brigar com a fórmula, com o criador da fórmula. Então, assim, geralmente, é uma ferramenta que gera uma espécie de cisma, porque as pessoas acham que nós estamos trabalhando com a ferramenta para provar que há necessidade de pessoal. Mas nem sempre esse é o caso. Em todas as evolutivas de resultado que nós fizemos, nós passamos por situações complicadas, porque o gestor da área falava, eu tenho certeza absoluta que eu preciso de mais 3 pessoas. Eu falei, eu te provo matematicamente que você não precisa. O que você precisa é fazer gestão das suas pessoas, comprometê-las, motivá-las, suportá-las psicologicamente, materialmente. Nessas brigas todas que nós tivemos, devolvendo resultados, na Conab isso foi assim emblemático, nós começamos a entender que o DFT só faria sentido se nós produzíssemos outros indicadores que permitissem uma leitura mais viva, mais colorida, da estimativa de pessoal. E foi assim que o DFT, já no Ministério da Economia, começou a se tornar uma ferramenta de gestão da força de trabalho. O dimensionamento é o cálculo. Olha, você tem tantas e precisa de tanto, mais ou menos, a gosto ou a contragosto. Mas aí nós começamos a elaborar uma rede com 50, 60 indicadores para que esse indicador, para que essa estimativa pudesse ser interpretada. Porque, peraí, você me disse que eu preciso de menos, e o que eu faço agora? Porque pedir concurso eu não posso mais, porque a quantidade de vagas, enfim, é isso que eu preciso. Como é que eu lido com essas pessoas? Aí a gente começou a produzir outros indicadores. A gente, quando faz DFT, a gente precisa de várias informações. Nós precisamos saber quanto que a área produz, como que as pessoas distribuem seu tempo produtivo nisso que a área produz, e nós precisamos de dados e informações de pessoal. Afastamentos, por exemplo. E aí, brincando com esses indicadores, com esses dados todos, nós fomos gerando ao longo dos anos de pesquisa indicadores para que os gestores pudessem interpretar corretamente a estimativa de pessoal. Porque o DFT para a gente não é uma ferramenta, ela é para movimentação. Mas nós consideramos que a movimentação, de fato, como a gente entende, é uma decisão que a gente toma com um pouco mais de estudo. Antes de concurso, antes de movimentação qualquer interna, nós temos que estudar cada um dos casos que são particulares para que a gente entenda o que fazer antes de chegar numa decisão mais drástica. E o que nós temos percebido ao longo do caminho, e agora eu vou fazer como pesquisa, eu não sei se agrada ou desagrada, o que nós fazemos como pesquisa é justamente reunir provas
tá, de necessidades ou de não necessidades de pessoal. E o que nós temos percebido em quase todas as áreas que a gente entrou. Tá? O que nós percebemos, e aí para quem trabalha com recursos humanos, isso é importante, é que nem sempre as necessidades de pessoal se justificam. Tá? Em grande parte dos casos, as necessidades elas são aparentes e elas decorrem de questões gerenciais, de gestão de fato, tá? De gestão de qualificações, de gestão de motivações, de gestão de condições psicológicas de trabalho, gestões de condições materiais de trabalho. E a gente está, né, tentando trabalhar dessa forma. Tá? Para terminar, nós temos uma grande agenda de pesquisa. Quem quiser conhecer, tá? Eu sou professor da UNB, sou professor do programa de pós em administração. O André Serrano, que é meu amigo, outro coordenador do grupo, ele dá engenharia de produção. Tá? Nós firmamos acordos de pesquisa, né, termos de execução descentralizada, temos mestrados, doutorados, livros, artigos. Sobre a DFT, nós temos 6 livros publicados em parceria com a ENAP e vamos lançar agora um livro pela editora da UNB. Então, assim, é uma matéria muito profunda, muito vasta, muito extensa. Nós precisamos de campo, nós precisamos fazer mais estudos, aprimorar ainda mais o nosso modelo, a nossa tecnologia. Quem quiser trabalhar em parceria conosco, institucionalmente ou pessoalmente nos programas de pós, a universidade está completamente aberta. Pessoal, desculpa pela correria da fala, tá? Se eu ofendi vocês com alguma fala mais esdrúxula. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, foi uma honra. Obrigada, Pedro Paulo, por ter iniciado ressaltando esse aspecto interdisciplinar do dimensionamento. E agora eu passo a palavra para a nossa colega Ana Cláudia Medeiros. Todos e todas. Eu queria fazer uma correção, eu não sou a diretora de Provimento e Movimentação, eu estou representando a diretoria, né? Sou da assessoria. Eu e a Janice, nós vamos dividir a nossa apresentação aqui sobre esse tema. A gente trouxe uma apresentaçãozinha, ela já está no ponto. Muito obrigada. Então, o professor Paulo foi o nosso grande colaborador nesse projeto, né? Então, eu vou trazer aqui primeiro um... Não está passando. Passou agora. Então, nós trouxemos essa primeira apresentação que traz os grandes projetos que a Secretaria de Gestão de Pessoas está trabalhando. Então, tem o grande foco do concurso nacional, o planejamento e dimensionamento da força de trabalho, o desenvolvimento de pessoas, esse combate aos problemas que a gente tem de desigualdades no país, também por meio de políticas públicas na área de gestão de pessoas, a questões voltadas para a parte de aposentadoria do servidor. Então, são grandes projetos que nós temos lá. E, assim, o concurso público já foi tratado aqui em algum aspecto ali, quando foi feito a segunda parte desse fórum aqui, né? E na primeira parte, o José Celso já apresentou aqui as questões para a carreira. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre esse dimensionamento, né? Então, o que é esse dimensionamento da força de trabalho? Então, o dimensionamento são, como já foi falado, né, são processos, práticas e tecnologias de gestão de pessoas indispensáveis para as organizações, que buscam, com isso, achar as pessoas certas para fazer aquilo que é o mais adequado para a sua organização de uma maneira efetiva. Então, esse é o grande objetivo da gente planejar a força de trabalho. E o que a gente tem de desafio para esse planejamento da força de trabalho? As organizações públicas estão mudando, assim como o mundo está mudando. E a gente precisa preencher essas lacunas de pessoal, mas a gente também precisa preencher lacunas de competência, porque essas competências também estão mudando. O que a gente precisava do servidor antes não é o que atende agora. E a gente tem um problema no serviço público que também não é aparente. A gente tem uma rotatividade grande de servidores entre funções e órgãos. E eu me lembro disso porque eu fiz uma pesquisa sobre isso e muita gente respondeu a minha pesquisa dizendo que isso não era um problema. E quem está na área de gestão de pessoas sabe que isso é um problema. A gente perde os servidores o tempo todo, eles se movimentam o tempo todo. E a gente tem uma diminuição da nossa capacidade estatal nos últimos anos porque a gente foi perdendo essa força de trabalho.
E a gente também tem uma questão, também para a área de gestão de pessoas, de como que a gente faz esse planejamento dessa força de trabalho. E como órgão central, a gente tem também outros desafios, porque nós estamos do outro lado como o grande órgão que tem que prover essas pessoas, mas de que forma que a gente vai fazer essa provisão de pessoal? A gente tem que olhar para a missão dos órgãos, a gente tem que olhar para esse déficit de pessoal, a gente tem que olhar para essa demanda crescente por serviços públicos de qualidade, a gente tem que olhar para essa baixa capacidade estatal que a gente tem hoje, a gente tem que adaptar esse servidor a diferentes cenários que a gente encontra em diversos órgãos diferentes. E aqui a gente traz alguns números nesse quadro de como foram os pedidos de concurso para 2023. A gente teve 82 órgãos que pediram concurso, com 40.231 vagas e um impacto de R$2 milhões. E anualizado, esse impacto chega a 5 milhões. Como atender todo mundo? Obviamente que vocês sabem que o cobertor é curto, né? Então, a gente não consegue atender todas as demandas que chegam lá. E por isso que a gente tem que trabalhar tanto com essa questão do planejamento da força de trabalho. Um relatório do TCU de 2018, que ele faz aquela pesquisa sobre gestão de pessoas, como é que está a força de trabalho, como é que estão os indicadores nas áreas de gestão de pessoas, ele já encontrou essa situação que mostrava que não havia planejamento. Aqui a gente traz uma comparação de 2 anos, 2018 e 2021. A gente começou essa implantação desse processo em 2019 e daqueles que a gente pode dizer que não tinham iniciado nenhum tipo de planejamento de força de trabalho, que era assim, o que a gente considerava inexpressivo, a gente já teve um salto. E quando a gente olha para as últimas barrinhas do aprimorado, é onde o salto foi maior, porque a gente já tem vários órgãos que estão usando as nossas metodologias agora de dimensionamento da força de trabalho, que é uma das formas de fazer esse planejamento da força de trabalho. E eu queria contar também, o professor trouxe uma história, mas assim, no serviço público de maneira geral, já tinha algumas instituições que faziam algum planejamento de força de trabalho, como a Petrobras, como a Transurb do Paraná, que eram empresas públicas, então eles olhavam mais uma parte quantitativa de como fazer essa demanda por força de trabalho. E principalmente nas universidades, porque teve toda aquela reforma nas universidades, com o crescimento das universidades, no crescimento de número de vagas, de professores, em que também isso foi feito. Então, esses estudos que foram iniciados anteriormente, lá em 2003, 2004, 2007, eles trouxeram muitos subsídios que nos ajudaram na construção de algumas propostas também. Até o Instituto Nacional do Câncer, a Secretaria de Planejamento de Minas Gerais tem alguns estudos nesse sentido. E aí vem o nosso dimensionamento, já ali a partir de 2019. E o que é esse dimensionamento? É exatamente um instrumento que a gente tem de gestão hoje para fazer e dimensionar quantas pessoas que nós precisamos nos nossos órgãos, nas nossas entidades públicas. Saber qual que é esse quantitativo ideal de pessoas para realizar determinadas entregas. Porque todo órgão público tem que trazer algum resultado para a sociedade. Mesmo quando a gente está falando de área meio, ela dá um grande suporte para que as áreas finalísticas realizem de maneira efetiva o seu trabalho. E aí, o professor Paulo, ele já fez aqui alguma apresentação, mas a gente traz para vocês como é que foi essa grande trajetória aqui. A gente começou essa trajetória lá atrás, em 2016, 2017, o professor já explicou aqui, então vou ser bem breve, em que a gente fez um benchmarking, ele participou, ele venceu essa prova de conceito e a partir disso foi o método que foi utilizado. Aí em 2018, 2019, a gente começou a fazer isso com 8 órgãos piloto para a calibração desse modelo, que ele usa uma parte quantitativa, mas também tem uma parte qualitativa. Ali em 2020 foi feita a integração com os sistemas de gestão de pessoas, que é o CIAP, o CIGEP, o CIGAC, e começou a ser desenvolvido esse nosso sistema, que é o CIGIP, de gestão, que é exatamente o dimensionamento de pessoal. Em 2021, a gente teve a validação desse modelo e começamos a transferir esse modelo para diversos órgãos. Aqui o Silair depois e o José vão falar das experiências que tiveram nos seus órgãos com esse dimensionamento. Em 2022, a gente concluiu esse TED e tem uma portaria, que é a 7.888, que institucionalizou isso como modelo dentro da administração pública federal, para todos os órgãos que fizerem adesão a esse sistema.
Tem a parceria que foi feita também com o Transformagov, com o FORGEP, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas das Universidades Públicas, né? E com a ENAP. Hoje, agora em 2023, a gente já está na 8ª turma com a ENAP de formação de pessoas para aplicarem esse modelo de dimensionamento. Já foram feitas 17 turmas lá com o pessoal do MGI para capacitação de pessoas. Já transferimos essa metodologia para 76 órgãos. E tem uma portaria que entrou em vigor agora em julho desse ano, que é essa portaria 3.532, que é exatamente para certificação de pessoas que fizeram esse treinamento, numa certificação em uma competência de dimensionamento de força de trabalho. E como é que é esse modelo referencial que nós construímos em parceria com a UNB? Ela tem 2 dimensões, uma de resultado e uma de pessoas. Esse modelo referencial, o foco de resultados, ele está exatamente na entrega. O que esse setor entrega? O que ele agrega? Dentro do planejamento estratégico do órgão, qual que é a sua entrega? E ali a gente consegue quantificar, então é a parte quantitativa, o que é feito. Né? E a gente consegue diversos indicadores para mensurar como isso é feito. E é o próprio órgão que insere essas informações no sistema. E ali a gente consegue captar, com a forma de metodologia matemática que foi construída, qual que é o nível de esforço para fazer aquelas atividades. E também tem toda uma parte que nós chamamos de contexto, que a gente está avaliando o contexto onde esse servidor está inserido. Qual é o histórico de pessoas naquela área? Qual é esse número de pessoas, qual a carga horária, qual a lotação, a questão de férias, licenças, afastamento, capacitação. Então, a gente já consegue fazer algumas medidas que também ajudam a qualificar essas entregas que são feitas. Por que são feitos aqueles resultados? E, assim, tem alguns ganhos que esse sistema traz, e é isso que a gente quer, que as pessoas que participam, vários já viram os benefícios, e que nós queremos avançar para que outros órgãos também enxerguem esses benefícios. Os primeiros para a própria administração pública, que a gente melhora a utilização dos recursos, quando a gente sabe o que está sendo feito e de que forma isso está sendo feito. A gente possibilita um melhor funcionamento de determinadas áreas. Para os órgãos em geral, o que a gente pode dizer que é um grande benefício? Quando vocês vão negociar, seja concurso, ou seja recomposição salarial, ou seja carreira, vocês conseguem mostrar em números o que é feito. Porque hoje em dia a gente recebe pedidos que é difícil compreender como é que o órgão chegou naquele resultado. Como é que ele disse que está fazendo aquilo? Porque ele não tem uma comprovação numérica, muitas vezes de nada. Então, fica muito difícil fazer uma avaliação, fica muito subjetivo. Para os gestores, em geral, isso traz uma informação que o próprio professor falou. Cada vez mais a gente investe em liderança, porque a liderança tem que fazer a gestão das pessoas na sua área, na sua organização. E você conhece o que a sua área está entregando, cada uma das suas áreas está entregando, e muitas vezes, e a gente já percebeu em algumas áreas que já concluíram o seu dimensionamento, que ele percebe que pode remanejar pessoas entre as áreas, e nem sempre é só o pessoal que resolve o seu problema. É lógico, pessoas são essenciais, nós sabemos disso, as organizações, elas funcionam por meio de pessoas, mas muitas vezes a gente precisa fazer uma modificação interna que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar, e é o gestor que vai poder perceber isso a partir dos dados que ele vai ter com o sistema. E por fim, para os próprios servidores, a gente tem uma maior transparência do que é feito, como é feito, o mapeamento do que é feito, esse suporte para a manutenção do programa de gestão hoje, que é tão caro para muitos órgãos, e que cada vez mais a gente está precisando mostrar que isso tem agora um conjunto de metas que são alcançadas, a gente consegue, com esse sistema, mostrar isso. Uma outra coisa é que a gente atende algumas cobranças que não são o mote principal, porque eu acho que o serviço público nós temos capacidade de implementar muitas mudanças sem estar ali com os órgãos de controle no nosso pé. Mas muitas mudanças, infelizmente, vêm sendo implementadas porque os órgãos de controle nos têm pressionado. Mas nós entendemos que nós temos capacidade de fazer muito mais do que isso, de ser mais proativos do que só ficar aguardando por uma vistoria dos órgãos de controle no que a gente, como gestão de pessoas, pode fazer nos nossos órgãos.
né? E eu vou passar agora para a Janice, que ela vai falar para vocês e mostrar a carinha do sistema e o que ele pode oferecer. Boa tarde a todos e todas. Vou tentar agora exemplificar para vocês um pouco do que o sistema e o modelo referencial de dimensionamento entrega como resultado a partir de todo esse processo de levantamento de dados e dados qualitativos e quantitativos que são utilizados, né, para chegar a esse resultado tão esperado, que é o número de pessoas, né? E embora esse número de pessoas ideal para as entregas da unidade seja a grande expectativa, nós conseguimos demonstrar que há muito mais do que isso dentro do dimensionamento. A Ana Cláudia já falou muita coisa aqui, né? Mas agora a gente vai mostrar um pouco de algumas imagens do próprio CIGIP, para que vocês possam compreender mais, né, a respeito desses resultados. Então, aqui nesse gráfico, é um dos gráficos que o sistema apresenta. É um gráfico que aqui nós estamos exemplificando o resultado de uma área de desenvolvimento de pessoas e a alocação dos esforços da equipe, ou seja, a alocação do tempo dessa equipe, para agregar valor dentro dos processos de gestão de pessoas, né? Dentro da cadeia de valor e os processos que compõem esse valor público de gestão de pessoas. Então, a gente vê ali numa área de desenvolvimento de pessoas, a maior parte do esforço empregado em desenvolver pessoas, né? E outros processos todos relacionados a essa atividade, tá? Se a gente tem um esforço direcionado para algo que não corresponde ao que deveria ser, então aí é uma outra reflexão a respeito da gestão, né, que já foi falada aqui também. É possível, com um resultado desse, diagnosticar como está sendo o desempenho dessa área, como está se dando o resultado dessa área, e assim trabalhar o direcionamento dos esforços. Nesse outro gráfico, que também está relacionado à entrega de valor público, nós temos toda uma diretoria de gestão de pessoas, né? Ali nós tínhamos uma unidade, aqui nós temos toda uma diretoria, né? E também os processos de gestão de pessoas ali com a sua concentração de esforços, né? Então, a gente olha dentro de uma diretoria quanto ela está gastando no processo de planejar a gestão de pessoas. Será que os processos que estão tendo mais peso são aqueles mais estratégicos mesmo? Ou nós ainda estamos naquele RH mais cartorial, né, que a gente tanto vem falando ultimamente, mas talvez a gente ainda não saiba muito bem como sair dele, né? Estamos trabalhando para isso, né, para dar essa visão mais estratégica. Aqui também a gente tem uma demonstração do painel de indicadores. Então, ali, além da quantidade de pessoas que são necessárias para aquelas entregas, né, que estão ali na média da quantidade estimada de pessoas, então ali vocês podem ver que a quantidade atual são 7 pessoas e a quantidade estimada são 9. Isso significa que o índice de adequação de pessoal é de 28,57%. Então, é preciso agregar 2 pessoas. Então, o número absoluto são 2 pessoas, mas o quanto isso representa para essa unidade? Então, 28%. E ainda tem outros, né? Ali eu tenho, por exemplo, o índice de abono de permanência. Então, eu tenho essa necessidade de mais 2 pessoas, mas em breve eu vou perder alguém. A qualquer momento, amanhã, eu posso acordar e ter uma portaria de aposentadoria publicada, porque essa é a situação de quem está em abono de permanência. Então, são dados que me ajudam a ver a realidade da unidade, do meu quadro, e
poder me antecipar, né, aquelas questões que tanto nos preocupam, né, a perda, a possibilidade de saída, enfim, e até mesmo verificar o que eu posso fazer para melhorar as condições de trabalho da minha equipe, né. Existem equipes em que as pessoas estão tão envolvidas que não há muito espaço, por exemplo, para treinamento, desenvolvimento, né, é um assunto bem complexo, então todos esses dados visam auxiliar nesse ponto. Aqui a gente tem um quadro também com outros diversos indicadores que o sistema aponta para a gente, né? Então, afastamentos, férias, a situação funcional das pessoas. Nós vemos equipes com vários vínculos precários, terceirizados, que também são situações que podem provocar perda a qualquer momento daquele profissional, e aí como é que fica, né, a continuidade do trabalho, será que eu estou gerindo o meu conhecimento, né, o conhecimento dentro da equipe para que esse trabalho não tenha perda de continuidade, né? Então são muitos indicadores que o sistema aponta, né? Este outro gráfico, ele vai me mostrar também a concentração do esforço da equipe nas entregas especificamente. Então as entregas que estão levando mais tempo são aquelas essenciais, aquelas que estão ligadas realmente à natureza da unidade, ou eu preciso gerir e mudar essa situação, quem sabe eu posso automatizar algum processo. Muitas vezes nós vemos grande esforço concentrado em atendimentos para prestação de informações que poderiam estar disponibilizadas de maneira mais ativa, que as pessoas tenham acesso com maior facilidade, e assim que eu possa direcionar os esforços da minha equipe para aquilo que é mais estrategicamente necessário. Esses outros gráficos aqui são para demonstrar também a necessidade de pessoal, possibilidades de análise da necessidade de pessoal. Então, em cima eu tenho ali os números absolutos, né? Eu tenho 57 pessoas, preciso de 61, e no de baixo eu tenho o índice de adequação, que é o percentual, ou seja, o impacto que essa necessidade tem em relação ao que eu já tenho na minha equipe, né? Para permitir também uma atuação mais efetiva, uma atuação mais estratégica dentro das minhas necessidades de pessoal da equipe e do órgão como um todo, né? E é possível, inclusive, consolidar esses resultados dentro de grandes unidades. Eu posso consolidar dimensionamentos em diretorias, em coordenações gerais e até mesmo no órgão todo, para que eu tenha a visão individualizada, unidade por unidade, mas também numa visão mais ampla, né? Mais holística, que me permita, inclusive, visualizar o que eu posso fazer internamente antes de lançar a mão de trazer novos profissionais, né? Então, são muitas possibilidades que se abrem a partir da análise dos resultados do dimensionamento. Para facilitar, para ampliar o nosso alcance com o conhecimento sobre esse modelo referencial, nós investimos maciçamente em treinamento. Então, nós diretamente fornecemos treinamento para os órgãos, mas temos também a nossa parceria com a ENAP, com 2 cursos, um curso autoinstrucional, ou seja, o EAD, né, em que é oferecido todo o conhecimento sobre a metodologia e o sistema, com 20 horas, e o curso remoto, que é com aulas ao vivo, em que se discutem as aplicações do dimensionamento, a aplicação dos resultados, como fazer para institucionalizar esse processo dentro do órgão. Então, esses cursos, eles buscam instrumentalizar os órgãos para poderem atuar, implementar e tornar o dimensionamento um processo contínuo, que é o nosso grande objetivo. O professor Pedro já citou os 6 livros, aqui nós destacamos 2, o primeiro e o último, né, Dimensionamento da Força de Trabalho na Administração Pública Federal. O primeiro vai trazer a metodologia de maneira mais abrangente, e o último vai trazer muitas aplicações de resultados, né, potencial de alcance. Então facilmente vocês conseguem acessar também
esses livros para conhecer mais sobre metodologia. Temos o nosso site, né, hospedado no portal do servidor. Nesse site nós temos também todas as informações, tudo que sai de novo está ali no site. Então, nós temos matérias sobre o que vem acontecendo nos órgãos, temos informações sobre o sistema, sobre os treinamentos, temos uma central de conteúdos com manuais, com apresentações também sobre a metodologia, tudo isso para apoiar os órgãos, né, para que eles tenham condições de realizar o dimensionamento nos seus órgãos. E nós queremos, então, estar atuando, né, estarmos integrados com a recomposição da força de trabalho, agora qualificando a decisão, né, qualificando os pedidos, para que possamos ter um melhor investimento também dos recursos públicos e do potencial das pessoas, né, para a consecução da missão dos órgãos, né, da estratégia do Estado, e apoiar a geração de uma cultura orientada para resultados, né, para entregas e resultados para a sociedade, né, cumprimento realmente da nossa missão, e tornar, então, o dimensionamento um processo contínuo, integrado aos demais processos de gestão de pessoas dentro dos órgãos. E muito obrigada. Agradecemos as palavras da Janice e da Ana Cláudia e passo a palavra para o José Albuquerque. Obrigado. Bem, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, né? Boa tarde. É isso aí. Turma, começar com uma provocação. Quem aqui já atua na área de gestão de pessoas? Né? É um número razoável. Então, assim, só quero dizer o que eu senti na fala, tanto do professor Pedro quanto da equipe aqui, Aninha e Janice, assim, uma identificação, né, do dia a dia, da realidade ali de ser gestão de pessoas de uma instituição. E aí, trago aqui à baila, né, essa instituição, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu sou servidor efetivo, sou analista técnico-administrativo da pasta e estou como coordenador geral de gestão de pessoas desde 2015. Né? Então, assim, é uma trajetória que, de certa forma, vai ser exposta aqui na perspectiva do dimensionamento da força de trabalho. Eu falo isso porque, desde que era assessor da área de gestão de pessoas, por sinal, colega parceira aqui, Ana Cláudia, também, né, atuamos juntos, a gente já discutia, já tratava esse assunto, né, então é algo assim que a gente vivenciou muito forte e é uma felicidade, tanto estar aqui falando sobre, né, como também de já ver, né, quantos frutos já foram gerados daquele período para cá. E aí, só caracterizar um pouco, né, o Ministério na perspectiva do dimensionamento da força de trabalho. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, para quem, assim, se já não teve contato, acompanha na mídia, é um órgão complexo, né, tem miríades de tipos de demandas, né, tipos de políticas públicas, e eu ainda vou descobrir quem falou isso há um tempo atrás, que dizia assim, o Ministério da Justiça, à época, né, o Ministério da Justiça vai da tanga à toga, né, ou seja, justiça, né, política indigenista e justiça. E nesse espectro aí você tem direito do consumidor, defesa da concorrência, segurança pública, enfim, para citar alguns dos temas. E é um órgão muito dinâmico. O que eu quero dizer com isso? Eu, quando estava em reunião um tempo atrás, de dirigente de gestão de pessoas, eu costumava brincar, né, assim, olha, eu sou gestão de pessoas mais experiente da Esplanada. Né? História é essa? Porque sem tirar, né, sem sair da cadeira,
eu passei por Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Justiça, que ia fazer uma fusão com política das mulheres, política de igualdade racial, direitos humanos, e aí depois foi readequado, aí voltou a ser Ministério da Justiça e Segurança Pública, dividiu, e aí, de certa forma, eu já atuava no compartilhado, tá, Celay? Porque a gente, de certa forma, atendia tanto o Ministério da Justiça quanto o Ministério da Segurança Pública, e depois, né, voltou de novo a ser o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E com novas secretarias. Uma que eu já cito aqui, a Secretaria de Acesso à Justiça, né, hoje capitaneada pelo Marivaldo Castro, é uma secretaria nova. Né? Então, é uma secretaria que, em pouquíssimo tempo, teve que se estruturar e já gerar, né, efetividade nas entregas. E efetividade nas entregas, trago aqui um pouquinho do que o professor colocou agora há pouco. Você vai, né, aquele somatório da psicologia com a produtividade, você vem num termo-chave para o dimensionamento que é a entrega efetiva. Né? Então, como mapear e identificar entregas efetivas para que, a partir daí, você tenha, né, o dimensionamento assertivo. Pela característica que eu passei agora do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mudanças ocorreram e, na experiência piloto que vivenciamos, a gente verificou que essa metodologia ela se adapta muito bem à nossa realidade. Né? Realidade aí compreende cultura, modus operandi, cenário junto à sociedade. Então, houve um grande encontro, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública com essa caracterização com a metodologia referencial de dimensionamento da força de trabalho. Só para passar para vocês, a gente tem hoje, né, 21 unidades macro. Dessas 21 unidades macro, 11 já tem efetivamente o DFT implantado, tá? 3 estão em implantação e 7 estão em planejamento. Tá, José, mas isso vem desde quando, né, o DFT? O DFT, na realidade, a gente experienciou em 2021, fomos um dos primeiros órgãos, né, a participar, e a gente teve implantação. Agora, a implementação ela é dinâmica, tá? Como eu disse aqui agora há pouco, há um tempo atrás, a gente tinha lá um quantitativo X. Esse semestre, esse é o panorama. Porque se tem agora há pouco a SAJU, né, que está em conclusão com o seu dimensionamento. O dimensionamento tem lá, pelo método, de você ter pelo menos 3 meses de entregas produzidas. Né? Então, daí você já vai ajustando de acordo à realidade do órgão. Histórico de estudo e prática do DFT no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 2013, justamente quando eu e a Ana Cláudia estivemos lá, né, no Gabinete da Gestão de Pessoas, da Coordenação Geral, nós instituímos um grupo de trabalho, à época capitaneado pela Alexandra Santos, né, PPGG. Ela atuou lá, eu fui tirar o óculos, não sou tão novo, né, mas, enfim. Tenho que enxergar ali a tela. O grupo de trabalho nós instituímos e foi interessante, porque a gente fez todo um estudo, toda uma pesquisa. Uma daquelas instituições, a Petrobras e INCA, estava no nosso escopo em 2013, mas eles tinham metodologias muito singulares para a realidade dessas instituições. Né? E aí, concluímos o grupo de trabalho, fizemos, de certa forma, um EAP, não foi, Ana? Colocando, a gente tem que fazer o mapeamento das entregas, gestão por processos, tem que fazer o mapeamento dos perfis, das competências, e era um projeto que, quando você iniciasse e terminasse, era um tempo muito grande. De certa forma, era enxugar gelo, porque se você começava num período, na conclusão, aquela unidade que você estava dimensionando já mudou, já até os tipos de entrega. Né? Aí, na sequência, veio, em 2015, até tenho que falar, a servidora Samantha Matos, colega nossa lá também, na Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, ela, em conjunto lá com a nossa equipe,
nós estruturamos uma metodologia com base em níveis de complexidade. Foco na produção, ponto. O professor colocou aqui, né, essa questão da produtividade. Nós não tínhamos o fator humano ali, né, esses indicadores de pessoal que foi bem colocado pela equipe, né, do MGI. Então, a gente não tinha essa visão. A gente fazia uma aferição, definíamos ali um quantitativo X, tá, mas e os afastamentos? Esse era um ponto que, férias, enfim, o turnover, rotatividade, esse aspecto humano ainda não era referendado. E aí, 2019, foi realizada uma pesquisa, se não a minha pesquisa de mestrado, professor Joanildo Souza, até agradecer, foi meu orientador lá do programa de pós-graduação em gestão pública, e foi um grande casamento, porque ele da área de inovação, eu da área de gestão de pessoas, e aí definimos aí o tema, né, processo de inovação, a implementação do dimensionamento da força de trabalho em organização governamental. Estou olhando aqui a Carol, foi apoiadora da pesquisa, à época atuando, né, no locus da pesquisa, Ministério da Saúde. Então, assim, Carol, Delciene, Priscila, turma, eu fui muito feliz na minha pesquisa, porque dessa pesquisa nós definimos um modelo de implementação, tá, de um dimensionamento da força de trabalho numa perspectiva de inovação. Então, houve um reconhecimento, o que são os facilitadores, o que são os dificultadores, e a partir daí definimos o modelo. Aí somou o quê? Experiência piloto em 2020/2021. O Ministério da Justiça e Segurança Pública participou enquanto experiência piloto. Nós já tínhamos uma base por causa da pesquisa implementada. Foi um trabalho conjunto, à época ainda a UNB estava, né, professor? E tivemos esse apoio, tanto dele como da equipe lá de pesquisa projeto, com o MGI. E aí, 2021 em diante, tivemos a consolidação da metodologia no âmbito do órgão. Aqui só uma ilustração, passar a vocês. Pessoal, aqui o DFT ele é a alavanca. Eu costumo dizer que ele é o pontapé inicial de todo o mais em gestão de pessoas. Não se resume só a dimensionar, tá? No dimensionamento, você vai ter ali o mapeamento qualitativo das entregas, você tem um reconhecimento do que se produz na unidade, você tem a quantificação das entregas e você tem a mensuração dos esforços, tá? E aí, o DFT ele vai somar nessa perspectiva estratégica da instituição. O Ministério da Justiça e Segurança Pública hoje tem o competências, é a parte qualitativa. Então, você soma essa perspectiva quant, que foi muito bem colocada aqui pelos palestrantes, e a gente agrega no perfil, no mapeamento qualitativo. Então, hoje, já consolidado aí a governança do órgão, nós temos o Comitê de Governança Administrativa, que a cada mês temos reunião, e isso sempre é tratado, tá? E aí, o dimensionamento ele é a base de se fazer um processo de recrutamento e seleção, somando a um perfil identificado, o que se necessita, tá? Processo, o PSS, né? Processo seletivo de temporários, simplificado. Nós já tivemos uma negativa. Uma unidade pediu o processo seletivo simplificado de temporários e nós verificamos por meio do dimensionamento, não há necessidade. E foi explicado, foi fundamentado e realmente precisava de uma reorganização interna daquela unidade. Então, DFT, eu costumo dizer que o DFT e o competências, a parte quant e quali, é o que vai transversalizar a governança em gestão de pessoas de uma instituição. Então, você proporciona maior clareza organizacional. Tivemos agora a recém-chegada de gestores. Fizemos um processo de integração com esses gestores. A gente até intitulou gestão com pessoas, né? E aí tivemos uma reunião. Utilizamos o dimensionamento como uma base para demonstrar o que se produz ali dia a dia naquela unidade. Porque foi apresentado só um dos painéis aqui. Gera-se um relatório de entrega, o que se faz ali dentro daquele período que foi dimensionado,
Tá? O que mais toma o tempo ali de produção, nesse evento de integração, por sinal, foi verificado em 1 e 2 unidades que estava tendo mais demanda em parte administrativa transversal do que na parte finalística. Então, mostrado, né, é fundamentado e já deu senso de alerta para aquele gestor para que se fizesse uma reorganização. Um dos indicadores até, não sei se é só o nosso ministério que vivencia isso, é servidores em abonos de permanência. Uma unidade estava com quase 40% da sua força de trabalho em abonos de permanência. O gestor chegou, analisou, opa, a gente precisa rever essa questão. Excelente. Então, hoje, nós temos um instrumento que dá, sim, essa clareza organizacional, uma visão sistêmica, avaliação e otimização dos recursos organizacionais. Ocorreu também, devido a uma inovação tecnológica, de não ter mais a necessidade daquele quadro, daquela força de trabalho, naquele quantitativo. Revisa-se, já é a atualização do dimensionamento, né? Aí vem segurança e assertividade na gestão e desempenho. Você vai ter mais clareza de que forma, né, que você vai gerir as pessoas que atuam na sua unidade. Então, assim, só falar de iniciativas que corroboraram com a implementação e consolidação do DFT no âmbito do MJSP, a agenda com gestores e pontos focais, né, bem no início, nós fizemos o lançamento da iniciativa, isso foi 2021 para 2022, nós fizemos o lançamento da iniciativa, de pronto tivemos unidades que se candidataram, até porque tem a capacidade, né, de execução da área técnica de gestão de pessoas, e aí já com gestores e pontos focais definidos. A gente costuma dizer que são os multiplicadores dentro das unidades. Isso já facilita esse processo de implementação, né? Já que eu não tenho uma equipe técnica suficiente, eu tenho uma figura dos multiplicadores. A apresentação da iniciativa, né, na sistemática de governança, gestão de pessoas do Ministério, e aí vem o DFT, o relatório painel gerencial. Então, tudo isso implementado, a gente gera, eu costumo dizer, até brinquei aqui com o professor, né? Eu digo, eu amo esse painel, esse que sai, né, com turnover, quantidade ideal, quantidade efetiva, enfim, para citar alguma das informações gerenciais. E aí a gente utilizou desse painel para gerar esse nível de consciência e de informação para os gestores que atuam nas suas unidades respectivas. E aí a gente tem como instrumentos, né, vou conceituar assim, o Comitê de Governança Administrativa, o portal, nós criamos um portal lá no Ministério para tratar do tema. Então, da mesma forma que o MGI, né, ele já apresentou, nós fizemos isso na perspectiva do Ministério, tratando o tema DFT, e uma equipe virtual DFT pelo Teams, né? Que é aquele aplicativo da Microsoft. A gente criou equipes virtuais das unidades que que já dimensionaram ou que estão em fluxo com o dimensionamento. Qualquer dúvida, já tem um contato direto, já tem ali interface com os artefatos. Então, esse approach com as equipes, né, das unidades é fundamental. Bem, pontos de atenção, não sei como é que está meu tempo também, mas, desculpa. Ok, vamos lá. O professor falou que a metodologia atende à questão da demanda reprimida. Sim, atende. E até interessante, porque se a gestão não evidencia isso ou não pontua isso, o dimensionamento vai dar com base no fluxo. É tanto que, numa das implementações, um gestor me abordou e falou, José, esse dimensionamento não me atende. Aí, esse seu dimensionamento não me atende. Eu digo, não é meu dimensionamento, é da instituição. E segundo, por que não atende? Ok, escuta ativa, né, turma? A gente tem que entender, até porque gestão de pessoas tem que ser um facilitador do processo em si. E aí ele disse, não, é porque eu tenho essa demanda, esse projeto que eu ainda não implementei, eu quero implementar semestre que vem. E aí eu digo, ok, então não é o fluxo. Não é o fluxo.
Então, é preciso tratar primeiro com a administração da pasta para verificar se esse projeto ele vai ser contemplado e, a partir daí, entra no radar do dimensionamento da força de trabalho. Ok. Tendo isso validado, olha a integração. Tendo isso validado, aí entra no escopo do dimensionamento e está tudo certo. Agora, listas de desejos, e aqui eu falo listas de desejos, a identificação, né? Gestão de pessoas. Você recebe aquelas listas de desejos. Eu preciso desse quantitativo de pessoal. Eu preciso atender esse projeto. Tá, mas isso está na governança do órgão? Isso está validado pela gestão? Né? Eu falo do projeto e de pessoas. Hoje nós temos uma ferramenta que quebra isso. E falo isso com base em demandas de 8 anos atrás para agora. Como está o nível de assertividade nos pedidos de concurso público, até lá pelo nosso Ministério. Então, o mapeamento qualitativo é basilar, tá? É preciso reconhecer, sim, todas as entregas. Quanto maior o nível de gestão daquela unidade, mais célere é o fluxo, né, a implementação do dimensionamento. A estrutura organizacional DFT, nós definimos aí, é importante definir, sim, uma equipe técnica que trate desse tema. Principalmente por ser uma inovação organizacional, é fundamental que se tenha, não aquele que está atuando ali na capacitação e nas horas vagas está no dimensionamento. Não, são questões bem diferentes até, né? Obviamente que depende do porte da instituição. Dimensionamento da força de trabalho neutraliza a síndrome da casa incompleta. Isso daqui é o quê? Aí eu já puxo um pouco do programa de gestão e desempenho, tá? Eu gosto de fazer esse casamento. Ok. O Ministério, ele hoje está com o PGD suspenso para reformulação, mas nós já tínhamos a iniciativa, à época, teletrabalho. E aí se definiam entregas, mas entregas que não eram efetivas. Não era a casa. Se eu tenho uma construtora, eu preciso entregar uma casa, um prédio. Não o piso com reboco. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes se colocava lá em determinadas entregas para produção que não era efetiva entrega. Despachar um ofício, estruturar uma nota técnica, vamos lá, gestão de pessoas, licença capacitação efetivada. Essa é uma entrega efetiva. Já a nota técnica estruturada não é entrega efetiva ainda, né? Então, você tem esse completo mapeamento e agrega isso ao programa de gestão e desempenho. E você tem que ali reconhecer o que se gera de entregas. E aí, a dinâmica, né, de mudança de perfil de entregas, é o que eu falei, ora você tem um foco de entrega com base numa política pública, ora é outro, e o dimensionamento, essa metodologia referencial faz frente a isso, e a extinção de listas de desejo que eu já pontuei aqui, seja um projeto idealizado ou um quantitativo, uma equipe superdimensionada, se for o caso. Tá? Ok, concurso público. Já quero externalizar aqui, que a gente já tem critérios, né? Só aqui apresentar a vocês, não vou falar muito, mas dimensionamento já vai ser a base. Quantitativo ideal, quantitativo efetivo, já tem esse reconhecimento. Abono de permanência, sim, vai ser um dos critérios para que a gente priorize a lotação desses futuros servidores que chegarão e, obviamente, processos críticos e prioritários do Ministério. É o que se coloca até no decreto 9739, aquilo que tem impacto direto, né, à sociedade. Tá? Então, turma, muito obrigado. Aqui o PGD, eu já falei, é um casamento perfeito. Isso aqui é até pauta para um outro encontro, tá? Que é o Programa de Gestão e Desempenho, né? E agradecer, está aqui o contato, e mais uma vez feliz de participar aqui, né, desse evento sobre o tema dimensionamento. Obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras. Você, como o mais antigo gestor de pessoas da Esplanada. E é muito interessante porque nós que trabalhamos na burocracia, às vezes a gente trabalha em políticas finalísticas e, por algum motivo, você vai para a área meio e você chega lá meio
de nariz empinado. Não, mas eu trabalho com política finalística e eu percebi que a minha formação como gestora se completou quando eu estive na área meio. E é muito interessante rever pessoas com quem eu comecei essa trajetória nesse dia. Então, eu te agradeço, já passo para o Silaí e daqui a pouco a gente conclui. Boa tarde aí todas as pessoas presentes. Aí é um prazer imenso, agradeço o convite aí do FONACAT, em nome aí do Rodinei Marques, instituição fundamental para o debate da transformação do Estado. O Ministério, nós trabalhamos com essa designação, transformação do Estado, e não reforma administrativa, e não é uma questão só semântica, porque a nossa, esse termo ele reflete uma ideia, uma proposta de Estado que, infelizmente, está muito mal associado à ideia do termo reforma administrativa, que é basicamente precarizar o serviço público, aumentar o nível de precarização, a instabilidade, né, da função pública e, sobretudo, que transformação do Estado, porque entendemos que a sociedade brasileira, né, é importante o Estado para o processo de desenvolvimento econômico e social do país. Tá? E não é só uma questão de achar isso, é você olhar para a história, os momentos que a gente teve o maior desenvolvimento, foi realmente uma participação não necessariamente produtiva, mas do processo de organização da ação coletiva da sociedade. Bem, dito isso, também aqui queria assim, imensamente agradecer aqui o pessoal da mesa, a Beth, conhecemos desde 99, são do mesmo concurso, ela gestora e eu analista de planejamento e orçamento, mas já foi, acho que talvez seja o primeiro que foi junto, mesmo concurso, fizemos um curso de formação parecida, parecido não, quase ao mesmo tempo ali, né? Pelo menos 3 meses a gente estava junto lá na INAP, lá. A Ana, aí que conheci mais recentemente, que estamos aí nesse processo do concurso público nacional. Aqui José, grande especialista, não mais antigo, mas é o mais experiente, sem sair do mesmo lugar. Isso que é interessante, né? O mundo roda para ele. O professor Pedro Paulo, quem eu já também conheço há algum tempo, e também reverencio a importância de ter um núcleo aqui em Brasília, estudando a organização do Estado, principalmente num tema mais importante que é a gestão de pessoa. Falo isso porque, né, eu também estudei, né, mestrado, doutorado na UNB, né, coincidimos uma partezinha lá, e a gente já colocava como é que a UNB não é o maior centro de pesquisa dos temas gerais do Estado. A gente colocava, inclusive, alguns professores lá, e fico muito feliz de saber que tem um núcleo que sim se dedica, e no núcleo, inclusive, no centro que eu estudei. Tá? Bem, dito isso, antes de entrar aqui no tema, eu queria fazer algumas colocações. Aí eu acho que melhor, tá aqui, eu já vou fazer uma introdução aqui, né? Opa, vou lá, passou aqui, não foi ainda. Isso. Bem, agradecer, desculpa, esqueci aqui a Lucila, que na verdade é responsável por esse trabalho todo, que é a diretora de gestão de pessoa lá da secretaria, né? Que está tocando esse projeto aí de forma magistral. Esses grandes números aí, eu queria colocar que, primeiro, a gente queria dar essa dimensão do MGI fora do que as pessoas, em geral, veem. A autorização de concurso, coisas super importantes aí. Bem, apesar de ser um ministério aparentemente novo, né, vocês vão entender que praticamente de todas as secretarias, das 7 secretarias, só tem uma secretaria nova, só que o nome é 7, Secretaria de Transformação do Estado, que tem, na verdade, a gente diz 6 pessoas só. Mas, assim, as demais secretarias são secretarias muito tradicionais, Secretaria do Patrimônio da União, talvez seja a mais antiga, tem mais de 100 anos, né, Secretaria de Gestão de Pessoas, que está aqui muito bem representada, a SED também, a Secretaria de Coordenação das Estatais, também são secretaria bastante antiga, então é um agrupamento, né? E a secretaria que eu estou, né, respondendo, que é a Secretaria de Serviço Compartilhado,
é importante a gente colocar que não há um rompimento. Essa secretaria ela já existia, ela tinha o nome de Secretaria de Gestão Corporativa no Ministério da Economia. Isso é fundamental porque dentro do Estado a gente não tem cavalo de pau, a gente tem continuidade, a gente pode renovar, refazer, mas a gente não sai do nada. Então a gente não está aqui também que esse corte tudo para trás que foi feito não tem valor. Eu nunca fiz isso em qualquer lugar. Então, por quê? Até porque, em geral, são trabalhos de servidores públicos como nós. Então, não dá para desvalorizar nunca o que foi feito. E ao contrário, 99% da equipe lá de 2.300 pessoas, 90 e poucos por cento são as mesmas pessoas que estão lá. Tá? Então, a gente tem que ter essa noção de continuidade que é importante. Por isso que é muito importante a sua continuidade, inclusive, lá, porque tem um acúmulo de conhecimento, né, da organização e entendendo o que se trata. Bem, mas eu queria ainda falar um pouco sobre o Ministério para chegar ao desafio da Secretaria e juntando com o DFT. Bem, ainda na transição, lá para as 17 e 18 de dezembro, quando foi anunciado então presidente eleito, Lula, ele decidiu aumentar de 23 para 37 ministérios, e ele uma decisão junta, falou assim, olha, a gente não vai aumentar o número de cargos, e aí deu uma incumbência para alguns técnicos que estavam colaborando lá, assim, como é que a gente faz isso? Tá? E aí a primeira coisa, por isso que eu falo, essa secretaria, que ela existia para dar suporte à gestão administrativa no Ministério da Economia, e aí mais uma questão que eu faço questão de romper lá no Ministério, ninguém mais fala meio, né? Suporte, a área de suporte na área de gestão orçamentária, gestão de pessoas, logística, contratação. Tá? Então, é suporte porque, na verdade, as políticas públicas elas são onerosas, elas se realizam sempre com uma contratação. Tá? A gente tem que ter pessoas e tem que fazer a gestão de pessoas. A gente tem que ter lugar para trabalhar, lugar para, ter nossas atividades. Tudo isso só é possível pelas áreas de suporte. Então, área de suporta o funcionamento da administração pública e das políticas públicas. Primeira coisa que alguém fala, eu quero fazer isso e tudo mais. Mas como que você vai fazer isso? As coisas não nascem nada, você tem que construir. Em geral, o governo federal tem pouca capilaridade, você tem que fazer parceria com estados e municípios, você tem que ter recursos. Então, são as áreas de suporte que faz com que o Estado funcione, né, tanto dentro da administração, mas também nas políticas públicas. Por isso que é muito legal, eu vejo várias pessoas falar, e é bom o seu depoimento, quando as pessoas falam, eu quero fazer isso, mas nada funciona. Tá, mas você quer fazer, você sabe quais são os meios? Eu sou analista de planejamento e orçamento. Eu acho planejamento importante, mas aqueles planejamentos que incorporam os meios. Né? Aí estava conversando ali, né, o Pedro, agora o concurso público nacional, né, Cida? Você que é a chefona aí, gente, dá um trabalho desgraçado, né? Então a ideia é legal, tudo mais, vamos lá, mas como é que isso se transforma, vem a ser? Tem um monte de elemento, né, que a gente tem e um monte de correlação que a gente tem que fazer interna, externa e não só com contratação. E tem algumas coisas como inovação que a gente tem que ser o quê? A gente mesmo tem que descobrir, tem que criar. Então, assim, se você não tem uma área de suporte e você não tem as pessoas por trás motivadas, a gente não consegue. Então, é fundamental esse tema, tá? E eu queria colocar isso porque é uma coisa que eu falo dentro do Ministério. O maior desafio do Ministério é cuidar da gestão de pessoa. Né? Desde melhorar os sistemas, forma de contratação, forma de manter, de motivar. Porque sem elas a gente não consegue avançar. Bem, mas dito isso, quando houve essa decisão de você, né, não aumentar a estrutura, e aí veio assim, como é que a gente faz? E aí foi a decisão, vamos manter a Secretaria de Gestão Corporativa. Eu não sabia que... Eu fui convidado pela ministra Esté dia 30 de dezembro, já... Lembra que 30 de dezembro do ano passado foi uma sexta-feira. Então já era quase ano novo, né? 6 horas da tarde, né? Mas estava trabalhando lá, ajudando. E vamos manter, porque a gente vai mergulhar em serviços compartilhados. Portanto, é por isso que mudou o nome da Secretaria de Serviço Compartilhado. E aí, de cara, a gente olha, se essa secretaria ela atuava para os ministérios que já agregaram do Ministério da Economia, né? Ministérios muito tradicionais, Fazenda, Planejamento e Orçamento, Indústria e Comércio, o próprio Ministério da Gestão, e
o único ministério que realmente nasceu assim do nada no sentido não, ofensivo. Não tinha um histórico enquanto ministério que é dos povos indígenas. Nunca teve próprio para isso. Estava lá com vocês, mas... Então, ele nasceu sem nada no sentido de um histórico institucional, que os outros tinham. Todos os outros ministérios, igualdade racial, ele tinha um histórico, em algum momento existiu, ou estava uma parte dentro de um ministério e tudo mais, mas esse nasceu. Então, essa área vai ser mantida para dar suporte para esses ministérios. E o projeto a gente vai aumentar, ou seja, esse modelo é uma estratégia, né? Assim como nos Estados Unidos tem 8 centros de serviço, na Inglaterra tem 5, a gente depois foi para a literatura, assim, estudar, ver como é que isso funciona. Bem, então, essa era uma estratégia, é uma estratégia de governo. Em janeiro a gente vai absorver... o Ministério da Empreendedorismo, Pequena e Microempresa, nasceu recentemente. Esse foi o primeiro ministério que, antes de nascer, no feto, ele já estava, de certa forma, se estruturando. A gente já organizou CNPJ, pode parecer uma coisa pequena, mas teve um ministério que chegou até junho sem CNPJ. A gente já nasceu, né, com a folha de pagamento separada, os servidores já entravam dentro de um órgão já lá próprio. A gente, aonde que vai ficar, onde vai sentar o ministro, isso a gente conseguiu fazer. E aí, dentro desse processo, né, depois de fazer uma avaliação e submeter a decisão do presidente, hoje temos 6 ministérios sendo suportados pela gente, e em janeiro mais 7 ministérios. Por quê? Alguns ministérios realmente eles já nasceram com uma área de suporte de uma dimensão que eles não andariam sozinhos. E com isso significa dizer que em algum momento, no início ele estava sendo suportado por ministérios que antes de onde ele saiu, por exemplo, de direitos humanos, de lá tinha uma partezinha que era política para as mulheres e para a igualdade racial. Então, eles estão dando suporte, mas em janeiro a gente passa a ser essa área de suporte, então serão 13 ministérios, podemos chegar em uma segunda onda até 21 ministérios. E aí, por que não os 37? Porque... por exemplo, o Complexo da Presidência tem 5, 6 ministérios, lá já trabalha assim, tem só uma Secretaria de Administração para lá. Alguns ministérios, por exemplo, pelo porte, né, Justiça, Saúde, Educação, pelo porte dele, em nenhum lugar no mundo fez essa loucura de tentar. E Defesa pela especificidade, e MRE também pela especificidade, então ele não é algo, mas a gente analisou. Bem, então hoje a gente está colocando 33 mil agentes, uma folha de aproximadamente 1 bilhão mês, né, Lucila? 999 milhões. Outro dia até falei isso para o ministro, isso tudo na nossa folha. A gente faz a folha separada já desses ministérios, uma mesma equipe fazendo. E isso aí, tá, Pedro, que a gente mudou a noção, porque serviço compartilhado, né? Por exemplo, central de compra, ele compartilha, ele faz modelo de compra e tudo mais, e as pessoas fazem. Mas o que a gente está compartilhando aqui, né? Muitos de vocês conhecem aí o Gaetani, né? Aí eu falei, não, a força de trabalho. Não, você vai compartilhar pessoas, isso não dá certo. Eu falei, não é exatamente isso que a gente vai fazer, é a força de trabalho. Porque o que o professor colocou aqui, algumas atividades, elas foram virando uma espécie de... foram sendo padronizadas em função do quê? Praticamente todas as grandes atividades estruturantes do governo federal e dos estaduais também, elas são feitas dentro de onde? De sistema. São operações orçamentárias lá. Você faz empenho, liquidação, tudo mais. É o mesmo tipo de atividade. Né? Pagar folha, um conjunto de outras. Então, elas já foram padronizando. Então, você consegue ganhar escala se uma pessoa que tem expertise, inclusive gerencial, de forma, fluxo e procedimento de trabalho, ela consegue aumentar a produtividade de trabalho dela sem necessariamente ela ter que replicar outras unidades. Por exemplo, mesmo na área de contabilidade, o nosso contador lá para receber mais 8 ministérios, ele falou, eu preciso de vou falar a linguagem antiga, né, porque é fácil ainda entender, DS3. Para receber mais 8. Porque todo o processo organizado eu automatizei, partes aqui a gente consegue fazer. Então, esse é um processo que está dialogando com o que a gente está colocando aqui. Né? Eu também vou dialogar também com o PGD também. Então, a gente tem que entender essa forma de você organizar, de olhar as estruturas. Por quê? A gente perdeu 80 mil servidores nos últimos 5, 6 anos, não é isso? E a gente está aí fazendo concurso para 8. 9 mil. Né? E mais ali. Mas esse processo de reposição, ele não vai ser nunca nessa magnitude. Então, a gente tem que pensar formas de a gente organizar o trabalho, mas também como que a gente pode fazer compartilhamento de
força de trabalho já estabelecida. Então, o que o nosso modelo faz, e grande complexidade, é você compartilhar forças de trabalho já estabelecidas, que já entendem, já conhecem e sabem fazer aqueles procedimentos. Inclusive, por exemplo, na área de execução orçamentária. E eu penso assim, um vai mandar no orçamento do outro, não. A gente está falando assim, de um escritório que faz a execução, mas a decisão sempre é do Ministério. Não se confunde decisão de operação. O que nós estamos compartilhando é só a operação. É como se fosse um escritório de contabilidade que faz o imposto de renda de várias pessoas aqui. O CPF não se mistura, nem as propriedades se misturam, nem os vencimentos, porque um escritório fez. Então, esse processo que eu queria colocar aqui, por quê? Porque esse tempo tem tudo a ver, quando a gente fala lá que a gente trabalhou, tem 331 unidades lá organizacionais, na verdade a gente vai ver mais na frente que a gente trabalhou em 200 e pouco, a gente viu que a gente tinha que dar continuidade, um trabalho que já tinha existido, já foi rodado uma vez, né, Lucila? Lá, inclusive para dar base para o PGD, né? Já tinha sido rodado, só que agora com essas características, com novos fluxos, novas organizações, a gente precisava de novo fazer isso e, inclusive, também agregar um conjunto de informação. E, professor, é muito importante que foi colocado aqui, o Zé também colocou, acho que é importante aqui. A gente vai dar um passo quem gosta da importância para o Estado, olhar a realidade a partir de dados que a gente possa checar e ter algum grau de concretude sobre esses dados aí. Por exemplo, uma coisa que todo mundo coloca aqui, quando eu cheguei lá, em janeiro, fui levantar, pegamos dado de 2022, novembro de 22, pouco tempo atrás, né? 32% da força de trabalho em abono de permanência. 32%. E eu falei, não, isso não me basta. Projeta aí para frente. Nos próximos 3 anos chega a 48% da força de trabalho. 48%. Bem, e eu vi média de idade, 52 anos. Mas a gente pegou assim, vamos fazer alguns recortes. Por exemplo, fora de Brasília, eu esqueci de falar que a gente tem unidade em Brasília, mas também não estamos só em Tocantins, só fisicamente, mas tem unidade no Brasil inteiro. Fora de Brasília, 55 anos de idade. Na área de gestão de pessoa, 57. Tem unidade nossa em algum estado, só tem gente acima de 60 anos. Só acima de 60 anos. E aqui não é etarismo não, porque eu tenho 60 anos, então não tem problema com isso não. Bem, mas isso sinaliza pra gente, mas eu queria ver outras coisas também, né? Aqui tem gente de várias carreiras e tudo mais, e aí eu queria ver também quem é a minha força de trabalho também. Vamos pegar a demografia e ver outras questões. Por exemplo, carreiras. 68% é do PGPE. Bem, é o plano de cargo do governo federal. Para quem não está familiarizado, o grupo com o menor vencimento do governo federal. Só que tem que, desses 68%, aliás, não é de 68%, de 100%, 46% é nível intermediário. Então, a PGPE é nível intermediário. Vou dar concretude para vocês. R$ 4.700. Menor vencimento do governo federal. Então, a gente entender o que é a área de suporte, a gente tem que entender, é isso. E aí, gestor, APO. Gente, aí eu fui ver lá como é que estava gestor, APO, tem até gente da PFGEM, AFC, gente do Tesouro, né, tudo mais. Menos de 5%. Detalhe, 99% são chefe. Desce 4 e 5. Inclusive o secretário aqui. Então, é isso. Quando as pessoas bem remuneradas vão para essa área, eles vão para ser chefe. Eles estão lá como chefe. A Lucila é do Tesouro, né? Eu sou da SOF, tem Vanessa, gestora, e por aí vai. Então, se a gente não entender quem é essa força, a gente também, aquilo que você colocou aqui muito bem, a questão qualitativa, que não invalida o DFT, não é isso que eu estou colocando, ele se soma, e dentro do que o Pedro Paulo colocou, para dar objetividade para a gente olhar. Isso que é algo que ele tem que entranhar na gente. A gente conseguir discutir mais de forma com dados para a gente entender. E quando alguém fala assim, pô, mas isso aqui, a licitação demora, isso aqui e tudo mais. Aí vai ver lá, no meu caso, praticamente é o PGPE nível intermediário. Essa pessoa não tem coragem para inovar.
E aí essa pessoa ganha menos e fica com a responsabilidade formal maior que tem na organização. Né? Só louco que faria isso. Então, bem, a gente vai lá, terminar. Aqui terminar não, agora é que vai começar. Vamos lá. Mas então, assim, eu queria trazer esse panorama para a lei, mas assim, esse processo aqui, eu vou passar rápido aqui, que não está indo aqui, já me disse o meu tempo aqui, mas a gente viu, né, que a gente precisava de alguns elementos aqui, para além disso que eu tenho que ler aqui. Ou seja, algumas perguntas que a gente tem que ser feito, né? A força de trabalho disponível é adequada à condução dos processos atuais? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer e depois a gente, para responder isso, a gente tem que ir atrás dos dados. Né? De parte é isso, né, o Pedro Paulo, que o sistema faz. Né? A gente vai lá, quais são as atividades desenvolvidas pelas unidades? E é incrível, e aí que entra também, por exemplo, antes eu passei um tempo na INAP, lá, e quando a gente implantou o PDG, foi basicamente um pulo a partir do DFT. Por quê? Porque a gente conhecia as atividades que tinha levantado antes. Então, esse inventário, que em pasme, acho que a maioria das organizações não sabe. Não tem sequer isso. Tá? Bem, a gente... Vamos lá, tá? Me ajuda aí que o tempo está aqui. Qual o volume das atividades e qual o que circunda as unidades da secretaria, porque a gente está mudando, ou seja, uma coisa é complicada se a área de suporte de um ministério. CED6 e CED13, a gente não pode fazer do modelo que a gente faz tradicionalmente, porque a linha de comando são várias, a forma de organização, a forma de interlocução, ela tem que ser outra. E ficar claro o que é decisão individual de cada órgão, que ele não confunde com o outro, mas o que é compartilhamento. E compartilhamento não significa um faz tudo, outro não faz nada. Tá? Então, essas coisas a gente tinha que adaptar para a nossa atividade. Qual a capacidade produtiva das unidades? A gente tem que entender até onde que a gente vai. Porque a gente manteve a organização, a gente cresceu menos que 1%. Tá? Então, todo mundo fala, mas... Aí alguém fala assim, pô, mas aí ela já dava suporte ao Ministério da Economia, que na verdade era uma agregação de um monte de ministério, só que tem que as características seguintes, você tem 5 ministérios, você não significa 6 ministérios, você tem 5 ministros, não é só ter 5 ministros, é porque um gabinete de ministro, secretário executivo, eles têm uma estrutura própria, ele demanda contratações em volume diferente, de relacionamento, fluxo diferente também. Então, o grau de complexidade não é aritmético, é exponencial. Não está passando aqui? Vamos lá, gente. Tem como passar? Alguém pode passar? Se for, cara? Não, tudo bem. E aí também a estrutura de pessoal necessária para a recepção desses novos órgãos. Tá? Aí que a gente cai aqui, necessariamente, de a gente fazer dimensionamento da nossa força de trabalho. Então, essas coisas não nasceram separadas. A gente tem lá um projeto, né, que a gente desmembra em um conjunto de coisas. Bem, esse aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Eu gosto de fazer assim, mas depois, quando fica... Mas eu vou passar isso aqui rápido. Bem, a gente tinha algumas questões que a gente tinha que ver, ou seja, um período de tempo que a gente estava colocando, qual o nível que a gente colocaria, a gente escolheu o nível hierárquico menor lá, e a gente tinha também uma indicação de pontos focais. E esse é um processo muito difícil de uma unidade tão grande quanto a nossa. Bem... Esse é um caminho que a gente também percorreu aí, a gente validação, levantamentos de volumetria das entregas, levantamentos. A gente tem reuniões com todos os diretores e todos os coordenadores gerais, todas as semanas, que a gente trata de vários temas, inclusive quando alguém, olha, isso aqui tá faltando essa entrega e tudo mais, a gente conversa e a gente coloca, porque o que eu estou falando isso, todo mundo acha importante, mas esse processo ele tem que ter uma liderança muito ativa. E as pessoas têm que entender, porque é muito comum a pessoa, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Não, esse é o teu trabalho também. Por quê? Porque lá na frente a gente vai ter um ganho coletivo para todo mundo. Bem, aí os números aí também que a gente tem a superlativa, a gente fez 5 oficinas, plantões de dúvidas para tirar lá 54, e reuniões, ligações 278. Então, para a gente colocar, até acho que o Pedro estava conversando sobre que realmente a gente tem que dedicar e tem que tem que ter equipes focadas para a gente poder realmente fazer um bom trabalho, para a gente ter um conhecimento como é que está organizado a nossa força de trabalho, porque essas coisas não nascem do nada. Então, por isso esse processo da alta administração é tão importante.
Eu vou terminar aqui, Beth, calma. Mas aí a gente já fez 212 cálculos de dimensionamento, né? E em aproximadamente aí 3 meses. Isso é importante para esse diálogo. Olha, e aí tem aquela questão qualitativa e quantitativa. Mas eu não tenho gente para fazer isso. E, obviamente, isso eu já tinha feito em equipes menores. E muitas vezes a gente chega, não, é uma questão do perfil, da qualificação e do perfil do servidor que você tem, mas não necessariamente do quantitativo. E isso a gente também tem que chamar a responsabilidade também do dirigente das equipes, que muitas vezes eu preciso de mais para substituir, porque um não está funcionando por um motivo ou por outro. Então, isso também raramente se faz aqui, tá? E aí, bem, já que está estourando aqui, eu acho que tudo foi feito aqui. Ele, na verdade, a expectativa desse resultado, ele realimenta esse processo da gestão de pessoas, quantitativo, qualitativo, preciso de mais gente, processo seletivo ou não, né? A gente cada vez mais tem que caminhar para a gente ter esses dados aí objetivo. E aí, como a gente vincula a esse trabalho ao programa Desempenho e Gestão. Eu não vejo como separar um do outro. Por quê? Porque o programa ele é uma forma de você reorganizar a sua força de trabalho para aumentar a produtividade. Por exemplo, vou dar uma coisa bem concreta. A gente tem unidade no Brasil inteiro. Então, por exemplo, a gente tem que fazer um monte de contratação. E tem áreas de contratações muito boas no estado. E a lógica, alguém que está no estado só vai para aquele estado. Não, você vai fazer para o Brasil ou você pode fazer para qualquer outra situação. Por exemplo, o Espírito Santo tem uma expertise muito grande em contratação da área de TI. Então, ela vai fazer as contratações de TI para o Brasil inteiro. Então, eu queria colocar que o pessoal pensa só trabalho remoto, presencial, mas como tudo foi para o sistema e tudo a gente pode fazer remotamente, não tem sentido a gente achar que uma unidade que tem em Santa Catarina ou Espírito Santo na Bahia só pode trabalhar para aquela unidade. Então, nesse nosso desafio, a gente está usando várias estratégias para otimizar a força de trabalho, inclusive romper com essa barreira territorial. Inclusive, mas depois eu faço na unidade gestora, compro aqui, depois eu tenho que, tem que patrimoniar aqui. Eu falei, quem disse que você tem que entrar na unidade gestora daí? Por que você daí não pode entrar aqui? É virtual. E aí você não tem esse problema, ele já nasce onde tem. Então, até isso, mas aí como que eu vou entrar? Mas assim, quem vai ser responsável? Vai ser responsável quem fizer. Assim como quem está na Bahia faz alguma coisa é responsável porque ele que faz, o servidor. Fica lá no sistema gravado quem fez? Não depende. Então, tem umas barreiras, às vezes, mentais que a gente traz como se fosse algo definitivo, né? E, obviamente, a gente tem que ter um processo de convencimento e de explicar para os servidores que muitas vezes falam, mas não é irregular eu fazer isso, mas se você faz a mesma coisa Salvador, na unidade de Salvador, por que é irregular você daí que você pode, se eu fosse para a China, fosse assinar um negócio, você não pode? Pode. Então, por que de Salvador você não pode entrar na unidade gestora, por exemplo, de Brasília e fazer o seu processo que você faz normalmente? Tá? Então, eu acho que são essas questões que a gente tem que dar um pulo e melhorar, e aí, dentro disso, esse projeto eu valorizo muito. Como eu falei, eu estive na INAP antes de vir, nós lá temos saltos de qualidade em conhecer a força de trabalho, o dimensionamento para chegar ali no momento. Tem um problema de perfil, talvez, mas não tem de quantidade. Pelo menos isso a gente chega, né? Gente, obrigado aí. Desculpa aí a fala, se alongou um pouquinho. Então, gente, encaminhando aqui para a finalização, eu acho que essa mesa mostra como as diversas carreiras podem trabalhar muito bem juntas, porque o Silaí ele já fez a amarração que eu deveria fazer, apresentando exemplos, né, que ilustram o aspecto interdisciplinar da ferramenta, a importância de se planejar para preencher lacunas de competência e não para atender listas de desejos. E a gente percebe que se trata de uma ferramenta ousada e até transgressora, porque quando a gente pensa em recrutamento e alocação de pessoal no setor público, a gente sempre pensa em processos processos longos, né? Que envolvem toda uma questão legal, que é o concurso e que é necessário. E eu agradeço a todos que se preocupam em aprofundar essas questões. A gente entende que o Estado precisa ser reformado? Precisa, sim,
todos os dias, mas não para atender interesses pequenos, interesses escusos. Nós precisamos nos reformar, inovar, mas tem que ser por pessoas e pelas pessoas, e principalmente pelas pessoas que não têm acesso a um auditório como esse. Para essas pessoas que nós temos que trabalhar. Muito obrigada. Brasil, agradecem novamente a todos os participantes. Antes, queremos dar um recado aí para as entidades de classe. O Sindileges e o Sindijus estão promovendo, no dia 28 de outubro, um show do Lulu Santos aqui em Brasília. E as entidades que queiram comprar os ingressos para sortear para os seus associados, ou fazer doação, ou enfim, podem procurar o Sindileges para ver como vocês podem comprar cotas desses ingressos. Nós agradecemos novamente a quem nos acompanha no canal do Fonacat no YouTube e esperamos todos vocês no dia 13 de dezembro, no último encontro, né, dessa série de seminários sobre uma nova agenda para a reforma administrativa. O último encontro vai debater modernização e consolidação da força de trabalho. O vídeo ficará salvo em nosso canal no YouTube. Convidamos aos presentes para usufruir de um café da tarde que o Fonacat e o Instituto Servir Brasil estão oferecendo para vocês. E antes de finalizar, eu queria que todos viessem aqui à frente para que nós pudéssemos fazer um registro do evento. Dia 24, às 10 horas da manhã, uma terça-feira, aqui na Câmara dos Deputados. O Sindileges também convida a todos para uma solenidade de comemoração ao Dia do Servidor Público. Boa tarde a todos. Vamos fazer a foto, quem está aqui no evento conosco presencialmente.